Como criar uma tabela no ChatGPT? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Bom, a gente sabe que a visualização de dados em uma tabela tende a ser muito mais fácil do que uma visualização em texto corrido. E é por isso que eu vou te mostrar como utilizar o ChatGPT para criar uma tabela do zero ou pegar um documento que você já tem e utilizar esse documento que está em outro formato, que ainda não é uma tabela, para poder planilhar isso através do prompt que eu vou te mostrar aqui, tá? Então o primeiro cenário que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: imagina que você foi aí em um nutricionista e ele te passou ali um cardápio do que você deve comer ao longo da semana. Só que esse cardápio ele tá todo organizado em uma lista. Então eu tenho aqui o cardápio, né, do que eu devo comer na segunda-feira, no café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, do que eu devo comer numa terça-feira, café da manhã, almoço e jantar, e aí vai, né? Só que isso daqui, para eu poder ter uma visão macro do negócio, ele tá tudo ali numa listagem, né, corrida. Eu não tenho uma visualização organizada do que eu tenho que comer ali por período, né, de manhã, tarde, à noite, na segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o ChatGPT para criar uma tabela a partir desse documento que eu tenho. Então eu coloquei aqui um prompt, né, que eu vou entrar. Quero que você atue como um especialista em dados com vasta habilidade em criação de tabelas, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: ele vai ali falar para mim, claro, como posso ajudá-lo hoje com a criação de tabelas. Vou falar assim, ó: vou lhe fornecer um conteúdo que é uma dieta semanal. Quero que você crie uma tabela a partir desse conteúdo. Vou falar o seguinte: a tabela precisa ser organizada da seguinte forma: dias da semana deverão ficar listados no eixo X e os períodos do dia, entre parênteses assim, café, almoço, lanche e jantar, devem ficar no eixo Y. Então, vou colocar ali eixo X e eixo Y e vou perguntar para ele: posso lhe enviar o conteúdo aqui? Olha lá. Então eu mostrei para ele primeiro como eu quero que ele organize essa tabela, tá? Primeiro eu alinhei a minha expectativa, ó, quero no eixo X isso, quero no eixo Y isso, pode falar horizontal e vertical também, tá? E vou enviar agora o conteúdo para ele. Então eu venho aqui no meu documento, copio tudo que eu quero, né? Tudo que o meu nutricionista passou. Então esse aqui é só um exemplo, tá? Didático, não é uma dieta oficial, não vá seguir isso aqui se você quiser emagrecer, ganhar peso e tudo mais, mas é um conteúdo didático que eu vou colar aqui, tá? Então colei aqui e agora ele vai fazer o processamento e vai organizar para mim as informações. Então olha que legal, ele pegou exatamente o conteúdo que eu forneci para ele da maneira que eu pedi. O eixo X vai ser ali os horários, né? Café da manhã, almoço e jantar. E no Y, né? Na vertical, eu quero que você organize por segunda, terça, quarta, quinta e tudo mais, tá? Se eu achei embaralhado, né? Vamos supor que ficou apertado, tem mais dias da semana do que horários, né? Eu posso falar o seguinte: inverta os eixos para mim. Coloque os dias da semana no eixo Y e os horários e os períodos, né, no eixo X. Vamos ver se ele consegue rearranjar a tabela para mim. Olha lá. Ficou melhor, né? Então eu tenho ali café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e os dias da semana. Então a organização da minha tabela ficou melhor. Então até isso você pode ir fazendo ali junto com o ChatGPT, tá? Então você consegue ter esse tipo de organização. Então fica muito mais prático eu utilizar o meu sistema aqui de acompanhamento da dieta nessa forma, né? Então eu já tenho uma visão geral. Ó, terça-feira, o meu café da manhã é esse, o meu almoço é esse
e o meu lanche da tarde é esse, e o meu jantar é esse. Então eu já tenho uma visão ali muito mais facilitada por conta de utilizar a tabela a partir de um documento. Legal, né? Se essa dica aí você curtiu, peço que você também curta esse vídeo, se inscreva no canal para você continuar acompanhando novidades do ChatGPT e também de outras ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, isso daqui é só uma das aplicações que você consegue fazer com o ChatGPT. Eu vou deixar uma playlist completa para você poder aprender a como utilizar o ChatGPT na sua totalidade, com diversos tipos de aplicações, tá? Então confere essa playlist que já tem vários vídeos lá para você poder aproveitar. E eu quero fazer mais uma coisa aqui, eu quero fazer um outro chat aqui no ChatGPT, dando para ele o seguinte comando. Então imagina que eu vou utilizar o ChatGPT para gerar o conteúdo e depois para que ele crie uma tabela a partir do conteúdo gerado. O prompt que eu vou colocar para ele aqui é o seguinte: me informe a lista das 5 cidades mais populosas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, França e Itália, bem como a sua população aproximada. Então ele vai gerar para mim uma lista, tá? Então ele trouxe ali, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza, as 5 cidades mais populosas do Brasil. Dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix e por aí vai. Aí o que eu posso falar para ele é o seguinte: organize essa informação em uma tabela. Então eu posso simplesmente falar para ele organizar essa informação sem dar mais detalhes, assim como eu dei no outro caso, né? Vamos ver como que ele mesmo organiza essa tabela para mim. Então olha o que ele fez. Ele já dividiu para mim por país, né? No eixo vertical e colocou ali as cidades também de cada país. Então colocou lá Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, todas as cidades aqui, bem como a sua população aproximada. Então ele tem essa habilidade de criar a tabela para mim conforme ele bem entender, tá? Então você também pode fornecer para ele ali um documento e falar, ó, planilha isso para mim, cria uma tabela a partir desse documento, sem necessariamente estar dando ali a instrução do que deve ter no eixo horizontal, no eixo vertical, ou na primeira coluna, ou na segunda coluna, linha e tudo mais, tá? Então você também pode atuar, assim como você pode pedir para ele inverter e fazer outras questões, tá? Esse era o vídeo de hoje, espero que você realmente possa aproveitar toda a função do ChatGPT aí para criar tabelas incríveis. E se você tiver dicas de como utilizar a criação de tabelas de uma maneira diferente, por favor, coloca aqui no comentário que eu vou adorar saber outras formas aí que você utiliza para criar tabelas no dia a dia. Eu sou o Felipe Rosa e eu te vejo em um outro vídeo aqui no canal IA Online. Um abraço e até lá!